Mas deixa eu voltar só aqui, sustento, porque o Sérgio, nas perguntas, mesmo que você está chamando aí de um cara importuno, tem muita pergunta, mas foi muito positivo algumas perguntas. Aliás, todas. Ele estava, por exemplo, lembrando que ele é filho de militar. E tem alguns aspectos que o missionário passa, que o militar passa, que um empresário passa, às vezes vai morar em outro país, né, e tem que ir com a família tem que se adaptar. Agora, como eu estava falando para eles, há algumas diferenças que são importantes. Por exemplo, um militar, se você for para São Gabriel da Cachoeira, que é a última base militar antes de ir para os Rúpidas, tem lá vários militares morando naquela cidade, que é a última ali perto da fronteira, na ponta do Amazonas. Mas estão todos num quartel, né? Estão todos protegidos, todos com uma boa moradia, com a casa com ar-condicionado, porque tem que ter, viu? Eu lhe digo. Ou seja, eles vão, há essa quebra de família, há muita luta. A questão de, às vezes, um militar ter a cada 2 anos, ou ter que ir para uma outra região, aí, como eu estava falando com os filhos, aí quebra o laço de acontece com filhos, com alguns profissionais, empresários, que vão abrir uma estrada lá em Angola, aí vai uma empresa de engenharia brasileira, o cara passa 2 anos lá, e tem essa quebra, durante 2 anos. Mas é diferente em alguns aspectos. Um é o nível, o cara não está preocupado, ele aluga um apartamento melhor, porque para ir ele ganha um bom dinheiro, está nem aí se vão chamar ele de arrogante, se ele está acima do nível da população. Nem o militar, nem o empresário, nem o trabalhador está importante com isso. O missionário, sim, porque o missionário quer se aproximar das pessoas com que ele vai trabalhar. O militar não está preocupado com isso. Às vezes até ele nem quer se aproximar, porque vai para um tipo de trabalho que ele não deve se aproximar, principalmente fora, nessas missões que tem em alguns países. Então há várias diferenças aí. E uma delas também é no aspecto espiritual. A batalha espiritual que há em relação à vida e ao ministério de um missionário e sua família, que não atinge um empresário e um militar, por exemplo. Mas a pergunta dele, o que ele colocou sobre sustento, é interessante, porque ele estava falando sobre uma igreja menor. Digamos, ele está querendo ir para o Afeganistão, aí o pastor coloca ele em contato, Sérgio, olha, tem tal missão a Pioneiros. Pioneiros trabalha com o Afeganistão. O que faz a Pioneiros? A Pioneiros tem um levantamento, tal cidade é que ele quer trabalhar com tal tipo de povo, tal ação. Se tem um orçamento, esse orçamento que eu citei, do mínimo e do ideal, normalmente as missões têm a ideia de quanto você vai precisar levantar para estar naquele lugar. Aí vamos dizer 6 mil para ele, a esposa e 5 filhos, como ele tem, não sei, estou brincando. Ele e a família estarem lá no Afeganistão. Aí o pastor fala, olha, com todo esforço aqui na igreja, ele consegue, sabe, no exercício R$ 1.000 por mês. Qual é o ideal? O ideal aí o pastor tem outros pastores, colegas, que conhecem ele, o coração. Qual é o ideal? Pastor Arthur, eu posso ir um dia aí no teu gabinete? Posso, reserva aí que eu quero dar uma ida. Aí ele vai, pega o Sérgio, senta com o pastor Arthur, quero lhe apresentar aqui, Sérgio é membro lá da igreja, fala um pouco da família, da conversão e do que ele está vendo, e o chamado. Ele está indo, está terminando o curso, está no meio do curso, que seja, pensando em ir no Afeganistão. Mas a igreja aqui em Carpina não tem capacidade financeira para sustentar a família dele no Afeganistão. Eu quero lhe desafiar a ser parceiro. Veja aí o que puder participar. E pega mais alguns pastores conhecidos, de tal forma que tire um pouco o encargo do candidato. Essa é uma das áreas mais difíceis. Porque um pastor pedindo para um membro da igreja que está sendo desafiado por campo é uma coisa. O cara bater na porta, eu estou indo, estou arrumando dinheiro para mim ir, é muito mais difícil. Esse é um cuidado que o pastor precisa ter também.
que facilita muito, até porque não é só... Porque às vezes Sérgio, nenhum pastor conhece Sérgio, ele é membro da tua igreja, mas os pastores te conhecem, então você é a referência para o seu vocacionado, para aquele que está indo para o campo. Esse é um ponto importante na questão do sustento. Deixa eu ir para... Eu estava aqui, né? Estada no campo. Está lá o missionário, já está há algum tempo lá, já passou as crises de 6 meses, de um ano, né? A família já está mais adaptada, mas algumas coisas precisam sempre ser checadas, avaliadas. Esse é um papel super importante feito pela agência. Volto a dizer, ontem eu disse que às vezes como igreja enviadora, a gente termina se metendo onde não devia, querendo definir estratégia, querendo, né, ou porque está fazendo isso, ou porque deixou de fazer, porque está morando aí, não mora em outro lugar, ou porque come isso, devia comer aquilo. Então, são coisas que a família do missionário precisa estar definindo mais com a agência do que com a igreja local. Mas algumas coisas podem ser checadas, incentivadas, como vida devocional, como é que está a família, como é que está o relacionamento em equipe. Essa é uma área sempre muito difícil, é difícil entre a gente. Eu trabalho em equipe pastoral. Nós somos hoje 5 pastores. Um tempo parcial, que é o capelão do seminário presbiteriano, ele é capelão lá e dá... Né, eu estava falando o Vitor. Um outro é o Marcelo, que é missionário e está como pastor. Foi missionário na Rússia por 12 anos, eu já falei aqui. O outro é Brivaldo, é um jovem, era o pastor de jovens até o ano passado, ele já está saindo da juventude, já está nos seus 38 anos. Para mim ainda é muito jovenzinho. Está ali nos 38 anos, está começando a trabalhar com família, com essa turma assim. Tem o Levi, que entrou agora em janeiro, foi ordenado, que é meu filho, trabalhando com jovens. Então, somos 5 totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E essa é uma caminhada de compreensão dessa diferença, de exercício, de tolerância e de respeito. Essas 2 palavras, respeito e tolerância, são 2 atitudes e posturas fundamentais no trabalho de equipe. Mas é uma das áreas de maior problema no campo. Maior problema. O cara pode ser um anjo, mas chega no campo, vai lidar com pessoas difíceis. Então, às vezes, não depende nem do próprio... Olha, eu já tive uma conversa. Eu sou normalmente calminho, sou normalmente assim, né? Mas estive conversando com um diretor de uma missão. Eu nem vou citar a missão, porque é uma boa missão, e eu indicaria um missionário para ela. Mas no caso de um missionário que a Igreja das Graças era parceira, a igreja enviadora era a Igreja Presbiteriana do Prado, que eu tinha sido pastor. Esse missionário se converteu na época que eu era pastor lá, então era quase um filho. Aí o que ocorreu? Ele foi trabalhar numa tribo com uma família de americanos. Aí lá veio ele, 2 anos depois, sentou comigo, era uma igreja parceira, eu chamei, ele estava de férias, conversamos. Eu falei, como é que está lá, pastor? Não está fácil não, vou dizer qual é o meu sentimento. Eu me sinto assim meio escravo. Eu falei, como assim? Aí ele descreveu o que fazia. E ele era escuro. Mas eu acho que a questão não era da cor, a questão era que era os outros missionários eram de outro país, e ele era brasileiro, e aquele casal achava que ele deveria trabalhar, e ele deveria só mandar. Mas algumas coisas que eram feitas eu fiquei assim falando, quase eu digo o nome do missionário, fulano, isso é contra a lei. O que está ocorrendo lá é um crime no nosso país, e esses missionários precisam entender isso. Aí 2 semanas depois lá veio o diretor da missão passando em Recife. Aí eu queria falar com você, diretor nacional, e lá veio ele, sentou na minha frente. Falei a mesma coisa para ele. Falei, olha, fulano de tal não é nem daqui da igreja, nós somos igrejas parceiras,
Mas eu quero dizer, o que está ocorrendo ali é um crime. E a agência, a missão precisa se inteirar disso. Se eu não tiver conhecimento de uma visita àquele campo de vocês, eu vou tomar minhas providências. Não fique tranquilo, pastor. Eu vou fazer o levantamento para ver o que estava ocorrendo. O missionário teve que voltar para o país dele. Porque nem quis ouvir o diretor nacional, porque estava abaixo dele. Então, era um cara humilde feito eu, pastor Arthur, esse missionário que estava ali naquela tribo. Ou seja, imagina a postura dele numa tribo indígena, que o diretor nacional da missão que ele trabalhava era ralé, não tinham que ensinar nem falar com ele. Imagina o pobre do coitado brasileiro, simples, negro, pobre, missionário, oi? E do Prado. Então, todas essas áreas precisam ser verificadas. Meu tempo, como está menor, eu queria abrir depois para perguntas. Deixa eu ir para o ponto D. Só quero citar. Pressão por resultados. Aí você fala, não, fica tranquilo, pastor, que todo mundo aqui é consciente. Existe. Esse missionário que está no Egito, aliás, ele está aqui em Recife agora, como eu falei, está num período de transição de campo, mas ele estava no Egito há 10 anos, não, perdão, 12 anos, 14 anos, 12 anos era mais certo, 14 anos. E aí eu falei com ele via Skype, e um dia ele estava falando sobre uma das igrejas parceiras, falando, está cobrando o que eu não consigo dar. Pastor, eu estou me sentindo um fracassado. E o caba marmanjo desse tamanho caiu no choro. Eu não posso nem reclamar, porque eu sou chorão demais. Caiu no choro do outro lado, lá no Egito. Como se a gente tivesse que ter uma máquina de investimento. Ou seja, se eu invisto tanto, isso significa que daqui a pouco tem que ter algumas almas. Estava ruim de comprar alma. O que é que o Senhor, a palavra de Deus fala que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quanto vale uma alma? Junte todo o dinheiro do mundo, invista, que não paga uma alma. Então, não se pressiona o missionário nessa questão de investimento e resultados, mas é o que ocorre. Infelizmente, é o que ocorre. Às vezes não se entende etapas que se precisa passar. E mais do que tudo, quem lida com essa questão de efetividade, creia, não pode ser a igreja local, porque ela vai cair no erro de só pensar em estatística. Quem trabalha com efetividade, com alvos atingidos no trabalho de um missionário é a agência, e não o pastor, e não a igreja local. A agência, sim, dá para acompanhar sabendo até onde aquele missionário pode ir naquele determinado campo, com aquele tipo de investimento de tempo que ele tem. Eu citei Flávio, né, que trabalha lá, trabalhou na Índia, voltou agora também, depois desse tempo. Ele passou 2 anos que a missão disse, nem evangeliza. Rapaz, que é isso? Eu aqui, pastor, a igreja num esforço tremendo, mandando missionário lá para Bangladesh, para a agência dizer, não se preocupe em evangelizar. Eu vou tirar esse missionário dessa agência, é a primeira coisa que eu ia pensar. Qual foi a orientação? Aprenda a língua. Porque senão o que você for falar, ou tentar falar, vai ser um outro evangelho. Se a pessoa não adquirir bem a língua do povo a quem vai estar evangelizando, ele pode estar pensando que está falando uma coisa e está falando outra. Mesmo que a palavra, entende? Pastor, eu acredito que o grande problema hoje do sincretismo na África teve a ver justamente com essa barreira da língua. Por quê? Porque nos parece que os missionários que vieram, tanto da América do Norte quanto da Europa, se limitaram a comunicar o Evangelho apenas na língua colonial. Na maioria das vezes é inglês, português e alguns países franceses. Só que para cada país daquele, o bojo de línguas tribais é de 20, 30, no mínimo, para cada país daquele. E talvez o que menos tem é a África do Sul, que são 11 línguas tribais. Aí o que acontece? Por mais que os jovens e as pessoas
aprendo a língua colonial, mas a língua que vai comunicar no âmago é a língua materna. Então, os missionários, por falarem a língua colonial, se limitaram a fazer um trabalho. Claro, houve aqueles que são exceções, que foram até o interior e que adentraram as tribos, adotaram uma tribo, aprenderam a língua tribal e fizeram um trabalho diferente. Mas, no geral, nos parece que o trabalho foi muito feito em cima das línguas coloniais. E hoje você tem um sincretismo que, para desmanchar, é problema. Perfeito. É isso que acontece. É isso que acontece. Ou seja, a missão entende que para ele comunicar o evangelho, precisa ser na língua do povo, com a compreensão do povo do que está sendo dito. Senão, você pensa que está comunicando, a pessoa pensa que está entendendo, você está falando uma coisa e ele está entendendo outra. E aí o evangelho é outro, não é o que você deveria pregar. Em vez de você estar fazendo um serviço, está fazendo um desserviço. Está criando uma religião sincretista e não um evangelho simples da salvação pela graça em Jesus Cristo. Aí sim o pastor devia ficar bravo. É melhor passar 2 anos só aprendendo a língua para depois comunicar o evangelho com propriedade. Então são áreas a serem avaliadas. Eu só vou citar algumas olhando. Oi, passei. Aí depois de 3 anos, lá vem um missionário passar um período de 6 meses. Só vou citar também, cada ponto desse é importante. Quando o missionário falar, daqui a 6 meses eu estou indo, é importante, antes da ida, isso aqui ser visto com a equipe de cuidado da igreja. E o missionário já saber que é importante fazer isso. Talvez o missionário fale, não quero dar trabalho, deixa comigo. É besteira. Eu não vou dizer nem que é burrice para não xingar o missionário. Por quê eu digo que é burrice? Porque quando ele chega, por exemplo, eu vou falar aqui sobre família e amigos. A pressão, você passa 3 anos lá em Moçambique. Quando chega em Carpina, todo mundo quer jantar contigo, puxa para jantar, para ouvir as notícias. A igreja quer relatório, tem outra igreja querendo ouvir, tem conferência para tudo que é lado. Ou seja, exato, tem de tudo. Aí o que ocorre? O ideal é que essa visita, às vezes até de 6 meses, seja planejada e que inclua muitas coisas na sua agenda. Primeiro, e eu botei em primeiro lugar, descanso. Porque tem missionário que vem para um tempo, a palavra utilizada muito pelas agências é debriefing, que é um tipo de relatório com tratamento, não é uma tradução ou uma definição do que é isso, mas que inclui basicamente isso. Mas o descanso, ele é fundamental para o missionário. E tem missionário que vem para esse tempo de debriefing, volta quebrado para o campo, de cansado, quebrado. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu não sei como é a sua esposa, mas para sair de férias com minha esposa, principalmente se é para um lugar que a gente nunca foi, eu preciso de 2 etapas de férias. A primeira etapa é essa, vamos para tal cidade, tal lugar, para tirar férias. Aí eu vou com ela. Na volta, eu tenho que ir para outro lugar para tirar minhas férias. Porque minha esposa acorda de manhã e fala, vamos para tal lugar. E eu só volto à noite. Quando eu volto, tenho que tomar Dorflex, que eu estou com dor no músculo. 15 dias de férias com minha esposa, ela me acaba. Aí eu preciso 15 para descansar. Aí ela fala, o que é que vai fazer? Eu vou dormir, eu vou ficar na areia da praia olhando para as ondas quebrando. Aí eu descanso. O que eu estou dizendo com isso é que às vezes o missionário vem para um tempo aqui no país que às vezes se compromete o descanso com tantas outras atividades que são necessárias. Ele precisa fazer revisão de saúde, que a maioria dos lugares, não todos os campos, mas a maioria dos lugares tem deficiência, ou então, quando não tem, o valor é alto. Você pensa, às vezes, numa África que tem deficiência na maioria dos lugares, não na África do Sul, mas na maioria dos outros lugares.
Mas, ou você vai, não, vai, feito Marcelo ia para a Finlândia. Excelente cuidado médico. Agora vai pagar para tu ver? Tu vai ter que vender toda 10 anos de trabalho, de salário para pagar um tratamento dentário. Só, olha, eu tenho conhecido nos Estados Unidos que vem para o Brasil para ir para dentista. Somente isso. Ele vem para o Brasil para ir para dentista e volta, porque sai mais barato pagar passagem do que fazer tratamento dentário lá. Só para você perceber o quanto aquele plano de saúde que eu falei, ou então aquele catálogo, aquela lista de gente da área de saúde é importante para um missionário e sua família. Ele vai chegar, ele tem 6 meses, que é bom fazer uma revisão geral na parte de saúde, a parte dentária, toda a parte que ele precisa, tem dificuldade lá, é fundamental, para voltar com saúde, para poder continuar o trabalho. Então, se agenda, ou seja, tem uma equipe que agende antes da chegada deles, porque às vezes você só, dependendo da especialidade, só consegue marcar para 1 mês, 2 meses, todo mundo sabe o que é isso. Só consegue, se ele chega para passar 1 mês, 3 meses ou 6 meses, termina sem conseguir fazer o tratamento e volta para o campo para passar mais 3 anos doente e lá não consegue se tratar. Então, tempo para a família, tempo para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para o pastor. É necessário um tempo com o seu missionário. Tem pastor que fala, não, está todo mundo puxando para um lado para o outro. Mas pastor é fundamental perceber, o missionário perceber que tem interesse de ouvi-lo, de estar com ele. Puxa para um cafezinho, ou um pão francês, dependendo de onde ele veio. Qualquer coisa em que o missionário perceba que o pastor realmente está interessado em ouvir aquelas áreas, como está a sua vida devocional, relacionamento com a equipe, porque vai entrar uma parte de avaliação, não entra aí, vai entrar mais na frente. Mas é fundamental que nessa parte isso seja... porque está aqui. Avaliação, está no pretinho aqui. Essa parte de avaliação é fundamental para um redirecionamento. E é feito com a igreja local também. Precisa ser feito com a agência, mas com a igreja local também. Então, esse tempo precisa ser planejado. De repente, eu não vou ter nem 10 minutos para pergunta. Vou fugir. Reentrada por longo tempo. Quando eu falo por longo tempo, às vezes entenda longo tempo como uma reentrada definitiva. O que é que a gente chama de reentrada? O missionário está 10, 12 anos no campo, 15 ou 20, e volta. Às vezes, por exemplo, ele foi, casou e foi. E os filhos cresceram, às vezes tiveram homeschooling ou tiveram outro tipo de escola lá local, mas os filhos precisam fazer faculdade aqui. Aí quando termina o que seria o ensino médio, alguns vêm para o filho poder fazer o ensino médio por conta do Enem, antigamente era vestibular. Então há um período em que o missionário termina tendo que vir ao campo. Às vezes vai ao campo, ainda é solteiro, aí chega aí com 13 anos, 14, para entrar no ensino médio, aí volta com filho adolescente. Aí é um tempo longo, porque aí vai esperar ela fazer o ensino médio, de repente fazer a faculdade, ou seja, 3 anos de ensino médio, mais 4, 5 de faculdade. 8 anos o missionário vai estar aqui, pretendendo depois, uma menina linda como essa, terminou a faculdade, já casa, já fica aqui, ó. Aí o pai, às vezes casa antes. Olha, já não gostou. Então, aí o que acontece? O casal já pode voltar para o campo em uma outra, por isso que eu falo tempo longo, porque às vezes é de 7, 8, 10 anos. Agora, esse é um período que precisa ser planejado mais ainda do que aquele período de curto prazo de 3 ou 6 meses, dependendo da agência. Por quê? Porque quando ele volta para um tempo assim, as igrejas mantenedoras dão no pé, porque ele não está no campo, ele está no Brasil, por conta da filha que vai estudar e depois se casar. Ou seja, está no Brasil, então não é missionário, já corta. Aí tem que ser planejado. Vai voltar, vai fazer o que aqui?
A esposa termina, professora, já estou fazendo contato porque eu vou ensinar, então já tem uma renda. Mas e ele? Ele vai ser pastor auxiliar, pastor de missões de alguma igreja, ou vai assumir alguma igreja da denominação enquanto está aqui? Porque vai precisar, não é só a parte financeira, é a parte do ministério, da realização. Eu acompanhei, até o ano passado, e dei uma paradinha agora, mas acompanhei por 2 anos, um missionário vindo de fora, que ele estava, hoje ele está mais encontrado, mas não 100%. Aqui em Recife, um grande amigo, totalmente perdido. Por quê? Porque voltou, depois de 12 anos fora, nem vou dizer onde é, para de repente algum pastor não identificar, mas a esposa foi a alguns projetos na área de educação, e ele não conseguiu, não se encaixava em igreja local para ser pastor. Aí foi dar aula em seminário, aí dá uma aula ou outra, mas não é aquilo que enche o coração. O cara está doido para voltar para campo, mas não pode por conta do filho que está estudando. O cara está completamente perdido. E esse tempo foi, como você preparou a sua vinda? Como foi o planejamento? Não, pastor, deu a hora, eu vim embora. Entende? Senta. Se você não tem um missionário que ainda foi, isso vai ocorrer daqui a 20 anos na sua vida. Pode ser. Ou então, se você tem notícia de um colega que é missionário, está para voltar depois de um tempo, tu preparou, tu vai fazer o quê? Prepara antes a sua vinda. Eu falei sobre o Flávio. O Flávio, quando ele falou comigo, estou pensando na possibilidade. Aliás, na última vinda dele, há 3 anos atrás, eu ainda era 4 anos atrás, eu ainda estava na Igreja das Graças, sentei com ele num café que tem ali tem um colégio Veracruz, tem uma papelaria, por trás tem uma cafeteria. Puxei ele e sentei lá, vamos tomar um café. Passamos a tarde fazendo nada, aparentemente. Estava com um missionário, ouvindo o missionário. E ele então abriu o coração. Eu estou pensando isso, pastor, está assim. Falei, olha, deixa eu lhe dizer, volte, termine esses 3 anos que você está indo e volte. E dei vários motivos, desde o filho, quanto à necessidade do país. Aí trabalha na área islâmica, a gente está recebendo gente vindo da Síria, daqueles países, o quanto, não só nos seminários pastores podem ser preparados para essa entrada de muçulmanos, como a própria igreja é totalmente despreparada. Se eu perguntar aqui, quem conhece a fundo entre aspas, teologia islâmica, poucos vão levantar a mão, ou talvez nenhum. Eu diria, eu não levantaria a mão. Eu teria uma certa dificuldade mesmo de sentar para trocar ideias com o muçulmano. Então, o que eu estou dizendo é que um homem desse é importante preparar, planejado. Então, ele está voltando agora com tudo encaixado. Tudo, a vida, o ministério dele, os filhos, a esposa. Ele está entrando motivado e sabe o que vai fazer. Essa reentrada para um tempo longo é fundamental. Então ele precisa de reciclagem, porque a chegada também é um choque. Não é só a chegada lá, a chegada de volta. Estou lembrando de Rossana. Passou 5 anos lá em Gana, um tempo maior. Aí ela volta, desce no aeroporto, vai para o hotel no Rio de Janeiro. Aí Ronaldo pode perguntar, encontrando, pergunta a ela, vamos comprar umas coisinhas ali no mercado para a gente comer? Aí entra no supermercado. Ela entra no supermercado, aquele monte de prateleiras. Para cada coisa, eu quero um café, mas café preto, misturado com isso, misturado com aquilo, tem 10 qualidades de tipo de café. Ela caiu no choro, voltou para o hotel. Porque ela simplesmente não tinha nada onde ela possuía. Ela via aquela fartura, foi um choque para ela perceber aquela fartura em um supermercado. Uma coisa simples, mas que naquele momento bateu de frente com ela. Essa reentrada pode ser um choque reverso do missionário voltar e se chocar com a nova realidade. Eu passei 3 anos lá no Pará. A tecnologia em 3 anos muda muito, principalmente no negócio de celular, tablet. Aí eu chego para ser auxiliar do meu pastor de jovens. Ele também era mais jovem. Era ele e mais 2 jovens e eu entrando no meio.
ali de meia idade, eu não vou, né, meia idade para baixo. Aí eu entro. Aí primeira reunião de pastores. Aí um falou, não, eu estou pensando em trocar o meu iPod pelo número tal, não sei o quê, e olhando para eles. Era outra conversa. Eu quase falo, ó, daqui a 2 horas eu volto para a reunião. Entende? Eles estavam falando coisas que não me interessavam. Eu estava em outro tipo de interesse. Eu não tinha nenhum interesse em qual tipo de celular que eu usava, o que fazia, o que pegava. Nenhum interesse. Eu estava em outra mente. Ou seja, aí você volta 3 anos investindo em evangelismo e tal, aí entra na igreja. Eita, aquela irmã comprou aquela grife de não sei o quê. Olha a bolsa da outra. Aí você fala, o que é que essa igreja está fazendo? Isso é um choque. Eu sei que não tem na sua igreja nada disso, ninguém reparando em roupa, em bolsa, em penteado, nada disso. Mas em algumas igrejas acontece, um missionário chega e é um choque reverso. Os valores, a mente muda. E esse tempo de caminhada de volta é super importante. Oi. Aí eu estou fechando. Voltando lá, dirigindo do lado contrário, a direção do lado contrário, dirigindo para Deixas, que fica próximo ao Caravu, de repente eu me peguei colocando o carro na contramão da faixa. Eu estava pensando em África, ele não estava ainda, ele estava pensando em algumas coisas, e de repente eu estou na contramão. Quer dizer, é o choque que você... Isso ocorre não só na direção, ocorre em valores, em agenda. Ou seja, o que é normal para a gente, você sai, passa 5 anos em outra cultura, volta, e já não é normal. Aí você vê todo mundo fazendo e fala, onde é que eu estou? Como é que eu me encaixei nisso antes? Não se encaixa mais. O missionário, às vezes, parece um ser de outro planeta, quando volta, depois de um tempo, no campo missionário. E aí, eu coloco aí, se ele, depois de um tempo de 8 anos, tem que voltar, aí tem todo um processo de reencaminhamento que a gente vai tratar. Enfim, eu ia falar também sobre missionário em Jerusalém, só citei ontem rapidamente, eu não tenho como falar, faltam 7 minutos, eu queria dar um tempo. Esse testemunho aqui apostólico, depois lê 2 Timóteo, como Paulo fala desse homem cuidador. Bom, eu não vou nem entrar, porque só essa história aí levaria uns 15 minutos. E também a questão dos filhos, uma preocupação. Essa segunda edição entra um capítulo sobre esse tema, que é fundamental para quando se pensa em mandar missionário. Os filhos, antes de irem, o preparo deles, os filhos como estão no campo, quando voltam, tudo precisa de uma atenção grande. E aí a gente abre para perguntas.